Olá a todos, boa noite! Estamos começando mais uma live, sendo que mais uma live especial da nossa terceira semana de divulgação do zumbido somatosensorial. Uma live realmente que não pode se perder, porque ela não vai ficar gravada, né? E com conteúdo extremamente importante, né? Então, para quem tá ligado, não vai perder essa live de hoje, né? Inclusive, essa live, né, é a minha primeira sozinha. Olha só. Então, geralmente, sempre tem um convidado aqui comigo, né? E hoje eu vou falar aqui com vocês, né? Eu, Carininha, sozinha com vocês. Eu espero poder ajudar de alguma forma, também respondendo dúvidas e mostrando para vocês aí um caminho e de repente uma possibilidade de um diagnóstico, né? Isso aqui não é uma consulta, não seria, digamos assim, uma live para fazer diagnóstico, né, de pessoas de formas individuais, né? Mas é uma maneira de eu passar um conhecimento para vocês, né, sobre um determinado assunto, que é o zumbido somatosensorial, e a partir disso vocês procurar profissionais especialistas para poder realmente fechar um diagnóstico correto, tá bom? Deixa eu dar aqui um boa noite, vou esperar o pessoal entrar um pouco na live. Raíza, Desi, Hans, Azélia, Armando, oi querido, Vivian, beijo pra você, Daniela, Josi de Sergipe, beijo grande, Luca, Júlia, Castro, Andréa de Vitória, André, muita gente aqui, né? Tô aqui aguardando um pouquinho, quase que eu jantava aqui com vocês, porque eu acabei de sair do consultório, vim correndo pra cá, desesperado, falei, gente, eu vou perder o horário da live, né? E eu sou realmente uma pessoa muito pontual pros meus compromissos, mas deu tudo certo, consegui comer alguma coisa, consegui preparar aqui a nossa live, né? E olha só, deixa eu colocar aqui, fixar o tema, né, de hoje, que é zumbido somatosensorial. Vou fixar aqui. Ok. Ai, meu Deus, excluí. Pelo amor de Deus. Peraí. Eu excluí aqui. Deixa eu só fixar aqui o comentário para eu começar a falar com vocês. Deixa eu fixar. Fixar comentário. Pronto, tá fixado. Bom, gente, obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês estejam bem. E me fale uma coisa, alguém aqui já recebeu o diagnóstico de zumbido somatosensorial? Fale aí pra mim, coloque aí nos comentários se alguém já recebeu esse diagnóstico. O que vocês acham? Hein? Alguém já recebeu o diagnóstico de zumbido somatosensorial por algum especialista? Deixa eu ver se alguém vai responder. Estamos com 51 pessoas. Sim, o André. Rafael, há 2 semanas. Olha só, então já temos 2 pessoas aqui que receberam já esse diagnóstico, né? Então vamos aprender um pouco hoje, né? O que seria um zumbido somatosensorial. Então vamos lá. Olha só. O que acontece, né? Pra quem não me conhece, né, eu sou a Karina Bezerra Rocha, quem tá aqui pela primeira vez, eu trabalho em 3 linhas, né, em 3 caminhos hoje, né, eu sou pesquisadora, eu trabalho como docente, né, eu sou professora de várias pós-graduações, eu ministro cursos em zumbido somatosensorial e também eu tenho um consultório aqui na cidade de São Paulo, né. Quando eu comecei a estudar sobre zumbido, que foi lá em 2000, 2001, né? Não existia nenhum profissional fisioterapeuta que fizesse isso no Brasil e nem lá fora, nem no exterior. E aí foi quando eu decidi fazer o meu mestrado aqui na USP, pra gente poder entender essa relação dessas questões musculares com a questão da via auditiva. E em seguida eu acabei fazendo meu doutorado também em zumbido, onde a gente estudou esse tipo esse subtipo de zumbido, que é o zumbido somatosensorial. E o que aconteceu? Olha só, em 2018, uma fisioterapeuta da Bélgica,
eu aqui em São Paulo, vários outros otorrinos do mundo inteiro, nos juntamos pra gente organizar o diagnóstico do zumbido somatosensorial, porque até então estava uma bagunça danada. Cada centro de estudo, cada estudo que era publicado em vários centros na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, cada um falava que o zumbido somatosensorial era de um jeito. Então, cada resultado dos estudos era muito diferente um do outro. Então, em 2018, nós publicamos o consenso de diagnóstico do zumbido somatosensorial. Para quê? Para que todo mundo, todo centro de pesquisa, todos os profissionais que são atualizados e que atendem baseados em evidências científicas pudessem utilizar esse consenso para fazer o diagnóstico do zumbido somatosensorial dos seus pacientes. E aí, Karina, o que consiste esse zumbido somatosensorial? Esse tipo de zumbido é aquele zumbido que ele tem influência dos músculos e articulações, principalmente da região de cabeça, pescoço e ombros, aqui, cintura escapular que a gente chama, né? Mas nós não podemos deixar de falar que qualquer dor que o paciente de zumbido apresente, ela tem que ser valorizada. Qualquer dor que ela apresente precisa ser valorizada. Mesmo a dor na lombar tem que ser valorizada. Mas claro que quanto mais a dor estiver nessa região de cabeça e pescoço e ombros, acaba influenciando mais na via auditiva. E como é que acontece essa ligação toda, né? A gente pode fazer uma comparação, que eu gosto muito de falar assim, né, para ser mais didática. Imagina uma linha de metrô aqui passando, uma linha azul e uma linha vermelha aqui passando. Sabe aquele local que a gente faz uma baldeação, a gente sai de um trem e vai para outro trem naquela mesma estação? Pois é isso que acontece da ligação entre os músculos e a via auditiva. Existe toda essa região aqui, né, dessa musculatura, principalmente aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar desse nervo trigêmeo, que fica aqui nessa região da face, né? Existem outros núcleos que tem a ver com essa região mais aqui superior de pescoço, de ombro, né, que a gente chama de cuneiforme. O que acontece? Eles vão fazer uma ligação direta com um ponto da via auditiva, chamado núcleo coclear dorsal. Então, essa ligação existe, isso já é reconhecido por vários pesquisadores, e é possível sim uma pessoa ter um zumbido de causa muscular, ou onde essa parte da musculatura possa estar influenciando esse zumbido. E daí nós fizemos o consenso, né, em 2018, tá? E aí, o que acontece? Eu vou falar aqui pra vocês o que é que esse consenso fala sobre esse tipo de zumbido. Primeira coisa que a gente colocou nessa publicação foi: vamos prestar atenção nas modulações do zumbido. O que é modular? Modular é aumentar ou diminuir o volume do zumbido ou alterar a frequência dele. Isto é, se a pessoa tem um zumbido agudo, tipo apito, que é muito comum, digamos que ela faça determinados movimentos e aí ela percebe que esses movimentos geram uma mudança na frequência desse zumbido, como se esse zumbido ficasse um pouco mais grave. Isso que é mudar a frequência. Então, nós consideramos, né, um zumbido somatosensorial quando essa pessoa apresenta mudanças, modulações no volume ou na frequência, quando se faz movimentos da região do pescoço. Um exemplo, né? Quando flexiona
quando faz a extensão da cabeça lá para trás, quando roda a cabeça para a direita e para a esquerda, quando inclina a cabeça também, ou quando você faz um movimento, onde você faz esse movimento aqui, ó, de encaixar o queixo. Se esses movimentos fazem o zumbido que você tem alterar, modular a frequência ou o volume, pode-se pensar numa questão da via somática envolvida nesse zumbido. A outra questão também que a gente precisa prestar atenção é se esse zumbido, ele tem uma influência dos movimentos da mandíbula, né? Então, se esse paciente altera o som, a frequência do zumbido, quando faz movimentos como abrir a boca, apertar os dentes, jogar a mandíbula para frente, jogar a mandíbula para o lado, jogar a mandíbula para o outro lado, ou jogar a mandíbula para trás. Se você que tem zumbido percebe que ao movimentar a mandíbula altera o volume ou a frequência do zumbido, vocês podem também pensar que essa via somática, isto é, essa parte da musculatura, pode e estaria influenciando o seu zumbido. Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui percebe alguma mudança no zumbido quando faz movimentos do pescoço ou da mandíbula? Escrevam nos comentários se alguém aqui percebe essa alteração do volume ou da frequência do zumbido quando movimenta o pescoço ou a mandíbula. Alguém percebe isso aqui? E aí? Sim. Selimar percebe. Não. Então o Valmo não percebe. Não percebo. Tá. Então, gente, por exemplo, isso é muito comum. Sim, ó, a Bebê, ela falou que percebe sim. Gente, só só pra alertar vocês, tem pessoas pedindo pra entrar na live. Essa live eu vou fazer sozinha, tá bom? Eu não tô convidando pessoas, tá? Então não precisam pedir solicitação. Ó, Elizabeth sim, o André sim, o Paulo fala que piora quando aperta os dentes, né? Então, é relativamente comum a gente observar modulações do zumbido com movimentos de pescoço, com movimentos de mandíbula. Também é comum a gente observar com movimentos de braços. Elevar braço, elevar o braço aqui do lado, ou elevar o ombro, né? Então, é comum. Olha, o maninho, perceba na mandíbula e pescoço, né? Então, várias pessoas acabam percebendo essa modulação. Outra questão também que esse consenso nos trouxe é pessoas que alteram o volume ou a frequência do zumbido quando faz movimentação dos olhos. Isto é, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para a direita, olhar para a esquerda, faz com que o zumbido altere. Isso já seria menos comum do que perceber na mandíbula e no pescoço. Mas tem pessoas que percebem, por exemplo, com esses movimentos oculares? Sim, tem pessoas que percebem, mas não é o feijão com arroz do nosso dia a dia, tá? Outra coisa também que a gente observa quando nós estamos atendendo o paciente é se quando a gente palpa a musculatura da pessoa e a gente encontra o que a gente chama de pontos gatilho miofaciais, seja no pescoço, nos ombros, nessa região da face. O que são pontos gatilho miofaciais? São como se fossem nozinhos musculares que são hipersensíveis, que quando a gente palpa, não só dói no local, mas ele irradia à distância.
Então, isso é conhecido como ponto gatilho. E quando a gente palpa esses pontos gatilho, a gente percebe que o paciente refere que o zumbido dele também altera, modula. Quando a gente encontra essas características nesse paciente, a gente já começa a pensar que tem uma influência aí da via somática. Via somática e somatosensorial é a mesma coisa, que é essas questões aqui relacionadas a músculos e articulações. Outros testes, né, outras questões também que vocês podem perceber é quando a gente faz alguns movimentos contra-resistidos. O que é isso? Por exemplo, eu não falei que tem pessoas que quando flexionam o pescoço pode alterar o zumbido? Tem pessoas que quando a gente faz uma contra-resistência, pede para a pessoa jogar a cabeça para frente e minha mão impede, ó. A cabeça não vai. A pessoa fala que nesse momento o zumbido aumenta ou diminui ou muda de frequência. Então, vários movimentos como impedir que a pessoa leve a cabeça para o lado, ou que a pessoa rode a cabeça para o lado e para o outro, ou que ela venha aqui para trás, ó. Quando você impede o movimento, a pessoa fala que o zumbido altera. E também na região da mandíbula. Quando você, ó, impede que essa pessoa abra a boca ou jogue a mandíbula para frente, ó, você tenta levar para frente, mas não consegue. Quando faz essas resistências, a pessoa refere que o zumbido altera, modula, altera volume, altera frequência. Quando isso ocorre, a gente pode pensar sim nessas questões somáticas, tá certo? Lembrando que tem uma dica super importante. Karina, e se a pessoa tiver um monte de características como sintomas, como dores, disfunções temporomandibulares, a pessoa tiver bruxismo, a pessoa relacionou o início do zumbido dela quando ela começou a ter queixa de dor. Isso quer dizer que se ela não modular, ela não alterar, isso quer dizer que não tem influência somática? Não! Isso é sobre a postagem que eu fiz hoje de manhã cedo. Se a pessoa não modula, mas ela tem várias características, né, vários sintomas, várias queixas musculares, a gente não pode descartar dizendo que não é um zumbido somatosensorial, tá bom? Então, cuidado com esse nível de valorização muito grande quando a pessoa tem uma modulação do zumbido com esses testes. Tá bom, gente? Alguém aqui tem mais modulação com movimentos de mandíbula, de pescoço, ou quando faz uma resistência? Será que o zumbido aumenta ou diminui quando faz uma resistência no movimento? Ou simplesmente movimentando os olhos, ou se toca, né, se pressiona alguns pontos mais dolorosos? Será que esse zumbido aumenta ou diminui? Alguém aí pode falar alguma coisa? Não sei se vocês já fizeram esses testes em casa aí, pessoal que tem zumbido, tá? Bom, o que mais que a gente pode desconfiar desse zumbido somatosensorial, né? A pessoa, né, o que ela fala? Ela fala o seguinte, que quando o zumbido apareceu, né, ela fala que o zumbido veio junto com queixas de dores, ou a pessoa teve um torcicolo, ou ela teve muita dor nessa região, ou ela começou a ter dor na face, começou a ter dor no ombro, no pescoço. E justamente nessa época que a pessoa começou a ter dor, ela fala que o zumbido apareceu. Ou a pessoa fala que quando ela tem queixa de dor, o zumbido piora. Então, existe essa relação, né, com o aparecimento da dor com o aumento do volume do zumbido. Quando existe essa relação, a gente pensa a primeira coisa o quê?
uau, existe aí uma questão somática influenciando esse zumbido dessa pessoa. Então, ela precisaria também passar com um fisioterapeuta, além do otorrinolaringologista. Tá bom? Estão captando tudo direitinho? Vocês que têm zumbido? Bom, vamos lá. Pessoas que tiveram zumbido após um traumatismo na cabeça, após uma lesão aqui no pescoço. Sabe gente que tem acidente de carro, que bate o carro e faz esse movimento aqui do pescoço, parecendo um chicote? Então, quando existem essas lesões nessa região cervical e a pessoa fala que o zumbido apareceu após essas lesões, aí a gente vai pensar também na questão somática. Outro dado, assim, muito importante, que inclusive saiu um estudo agora, acabou de sair um estudo recente, agora, esses dias, que é o seguinte: pessoas que falam que o zumbido altera com mudanças de postura. Então, esse é um dos pontos que esse novo estudo falou que é uma das coisas mais importantes pra gente detectar se a pessoa tem zumbido somatosensorial, tá? Então, assim, pessoas que mudam a posição de dormir, vai dormir no sofá, cochila no sofá e acorda com zumbido alto. Gente que vai dormir em outro local, que não é acostumada a dormir naquela cama, com aquele travesseiro, ela fala que acorda com zumbido muito alto. Ou simplesmente quando a pessoa fica muito tempo na mesma postura, sentado no computador, né, por muito tempo na mesma posição. Aí a pessoa fala: nossa, se eu fico muito tempo na mesma posição lá, digitando, eu começo a perceber que o zumbido vai aumentando, porque começa a tensionar tudo e meu zumbido aumenta junto. Ok? Então, isso é um dado extremamente importante pra gente pensar na questão relacionada ao zumbido somatosensorial. Tá bom? Bom, outra questão também que a gente não pode deixar de falar são as variações ao longo do dia. Olha só, você que tem zumbido e tá aqui me assistindo, vocês notam que ao longo do dia o zumbido aumenta ou diminui de volume? Tem horas que ele tá mais alto, tem horas que ele tá mais baixo. Vocês percebem isso? Ou tem horas, por exemplo, que o tipo de som, ele às vezes fica mais grave, fica mais agudo. Ou que simplesmente a pessoa percebe que, nossa, tem horas que meu zumbido tá à direita. Tem horas que eu percebo ele à esquerda. Parece que ele fica andando na minha cabeça. Tem horas que ele tá na minha cabeça, tem horas que eu percebo aqui na minha orelha. Então, quando existe essa mudança de posição, isso pode, é certeza absoluta? Não, mas a gente pode pensar num zumbido somatosensorial. Por que não é certeza absoluta? Porque várias outras coisas podem variar o zumbido, não é verdade? Olha só, nível de estresse, ansiedade, pode variar. Dependendo do que a gente come. Se a gente toma muito café, dependendo se a pessoa tiver uma reação à cafeína. Gente que usa droga, gente que usa algum medicamento. Então, existem outras coisas também que pode variar o volume e a intensidade do zumbido. Não vamos pensar sempre, neste caso, em zumbido somatosensorial. Mas, se você modula o zumbido com movimento, você piora do zumbido com a dor. E, além disso, existe essa flutuação de volume ao longo do dia e variação de local, aí a gente vai pensar mais numa questão somática, tá bom? Outra questão também que eu acho muito importante falar aqui pra vocês, né? Olha só, é muito comum pessoas que têm exames normais, como audiometrias normais, seja de altas frequências, seja audiometria convencional. Pessoas que fazem outros exames do Bera para ver o nervo, emissão autoacústica, ressonância magnética. E a pessoa fala: nossa, meus exames estão impecáveis. Meus exames não têm alteração.
Pensa sempre em investigar a questão muscular. É muito comum que os pacientes que têm zumbido somatosensorial tenham uma audiometria e exames normais. Aí você pode perguntar pra mim: Karina, mas é possível a pessoa ter um zumbido de influência somática, mesmo tendo alteração na audiometria, tendo uma perda auditiva? Sim! Mesmo você tendo uma perda auditiva, você também pode ter uma influência da questão muscular. Lembrem-se que o zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma. E por ele ser um sintoma, uma única pessoa, ela pode ter vários fatores de risco levando a ela a ter aquele zumbido. Então, mesmo a pessoa tendo uma perda auditiva, ela tem que investigar também se ela apresenta componentes nessa questão muscular que possa estar levando esse zumbido a ficar mais alto, ok? Então não se apeguem só às audiometrias normais. Lembrem-se que pessoas que têm perda de audição podem ter a influência da questão muscular, tá bom? Antes da gente continuar aqui, eu vou ver aqui alguns comentários. A Lori de Almeida, ela falou perfeito. A Tati falou que a audiometria dela é totalmente normal. A Lori falou: zumbido relacionado à perda auditiva é tratável? Todo zumbido é tratável. O que é tratar zumbido? Tratar um zumbido não quer dizer, gente, que é ter remissão total do zumbido. Tratar um zumbido quer dizer que esse zumbido pode ser aliviado, melhorado, pode diminuir o volume dele. Todo zumbido é tratável, isto é, todo zumbido pode melhorar, aliviar, diminuir o volume. Agora, se vai ter remissão total ou não, aí não dá pra gente afirmar pra ninguém. Nenhum profissional pode garantir que vai tratar a pessoa e aquele zumbido vai desaparecer, tá? Lembrando que a remissão total são para poucos, mas a grande boa notícia é que 80% das pessoas que têm zumbido, elas têm e não se incomodam, isto é, elas nem procuram ajuda, elas têm uma vida completamente normal. Então isso que é extremamente importante. A Bebela fala que também tem a audiometria normal e o zumbido lá, né? Deixa eu ver aqui. O Maninho falou: eu acordo muito à noite com o próprio zumbido, só Rivotril para dormir. Sim, ele fica mais alto à noite. Geralmente o zumbido fica mais alto à noite, por quê? Por causa do contraste do zumbido com o silêncio, né? O silêncio é o contrário do som. O zumbido é um som que você percebe na sua cabeça, na sua orelha. Então, se você entra em contato com o som do quarto, com o silêncio do seu quarto, o zumbido fica bem mais perceptível. Não é que ele aumenta, ele fica mais perceptível porque você está num ambiente silencioso. O André fala o seguinte: eu acordo com ele baixo e vai aumentando no decorrer do dia. Esse tipo de zumbido, a gente pensa muito na questão muscular e emocional, tá? Quando a pessoa fala que acorda com ele baixo e ele vai aumentando de volume ao longo do dia, né? Então, deixa eu voltar aqui, o pessoal respondeu tudinho. Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários. Tem um barulho tipo chuchada. Tive perda auditiva, uma perda leve. Zumbido que aumenta quando chupamos cana. Será somato? Eu acho que a cana tem uma quantidade de açúcar bem alto. Tem que pensar um pouco mais também no metabólico. Tive otite e muita dor. Comecei a escutar zumbido, tratei da otite e continuei escutando. Porém, cada dia é um ouvido. Hoje está melhor, mas ainda tem pode ser somatosensorial? Difícil responder só com essa sua pergunta, né? Teria que fazer uma avaliação, né?
Tem um zumbido há 3 anos e perda leve no ouvido direito. E está cada vez mais alto e o zumbido não aguento mais. O zumbido, ele não tem uma tendência de ir aumentando com o tempo. O que aumenta é a nossa percepção em relação a ele, né? Então, teria que ver também meios para poder ajudar. Quando empurra o queixo para frente, o zumbido fica mais intenso. Ele oscila de um lado para o outro e aumenta e diminui. Leandro, você provavelmente tem uma questão somática influenciando o seu zumbido. Então, além do otorrino, procure um fisioterapeuta especialista. Zumbidos somatosensoriais são mais propensos à remissão do que zumbidos causados por perda de audição? Sim! Os zumbidos somáticos, o zumbido somatosensorial são geralmente zumbidos que têm um prognóstico melhor do que aqueles que têm perda de audição. Então, são zumbidos que geralmente baixam, são zumbidos que a gente acaba conseguindo uma remissão ou outra. Mas lembrando que remissão não é para muitos, é para poucos. A Regiane fala, como ser normal tendo zumbido? Regiane, 80% das pessoas que têm zumbido, elas não se incomodam com o sintoma. Quando a pessoa se incomoda com o zumbido, é porque o sistema límbico, que é o sistema relacionado com as emoções, ela entrou em cena, tá? Porque o zumbido é um tipo de som que, se você não pensa nele como algo perigoso, se você não acha o zumbido, você não faz uma ligação negativa com o zumbido, você vai se habituar a ele. A maioria das pessoas, presta atenção, começa a perguntar para as pessoas que você convive se elas têm zumbido. Muitas vão dizer que tem e vão dizer que convive com eles. Então, 80% das pessoas, minha gente, não se incomodam, não procuram ajuda. Tem uma vida completamente normal, tá? Deixa eu ver mais aqui para eu continuar. Lu, um beijo grande. Tem um zumbido e ele está diminuindo com massagens na musculatura do pescoço e cabeça. Minha audição está o quê, ó? O Tepasse Júnior. Olha aí, ó. Provavelmente, ó, ele tem audiometria normal, tá melhorando com massagem. Ele tem uma questão muscular muito nítida, né? Seria interessante, Tepasse, você passar com fisioterapeuta, não fazer massagens, mas fazer técnicas de terapias manuais, que são específicas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Conocita, não entendi se zumbido e tontura eventual. Conhece algum fisioterapeuta que ajuda o zumbido em Goiânia? Não conheço, infelizmente. Estou tratando várias questões somáticas. Tá. Bom, isso aí. Vamos continuar, então? Vou continuar aqui, o que é que vocês têm que prestar atenção. Pessoas que têm zumbido e tem queixa de dores aqui no pescoço, na mandíbula, nos ombros, e essas dores acompanham o zumbido. Ou a dor que está acompanhada com o zumbido é uma das questões mais importantes no zumbido somatosensorial. Saiu um estudo recente, acabou de sair. Quais são os pontos principais para a gente prestar atenção? É aquilo que eu falei, mudança de alteração do zumbido com mudança de postura e principalmente queixa de dor, acompanhada com o zumbido. E mudança desse volume, da frequência, quando essa dor aumenta, tá bom? Pessoas que têm aquilo que eu falei, aqueles pontinhos, né, pontos gatilho, que são aqueles pontos dolorosos, hipersensíveis na região de cabeça e pescoço, tá? Gente que tem disfunção temporomandibular, olha só, a relação do zumbido e disfunção temporomandibular é bidirecional. Olha só, quem tem disfunção temporomandibular tem até 8 vezes mais chance de ter zumbido. E uma pessoa que tem zumbido tem uma chance quase de 8 vezes maior de ter disfunção temporomandibular. Então, você que tem uma disfunção temporomandibular, procure um cirurgião dentista especialista em disfunção temporomandibular para fazer uma avaliação. E se tiver, o dentista mais o fisioterapeuta iria trabalhar na sua reabilitação, tá? Para de repente a gente ver se isso estaria influenciando ou não. Porque às vezes, muitas vezes até, a pessoa tem uma disfunção, tem um zumbido, mas não é a disfunção temporomandibular que está causando. Mas essa disfunção pode estar o quê? Piorando o zumbido. E aí,
tratando, manejando, melhorando essas queixas de dores desse paciente, esse zumbido muitas vezes pode baixar. Tá certo? Bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo é um comportamento, né, da musculatura, o ato de ranger ou apertar os dentes. E hoje está sendo até considerado alguns hábitos parafuncionais como bruxismo, né? Roer unha, tirar a pelinha, morder lábio, morder bochecha, tensionar a língua no céu da boca. Tudo isso pode ser um fator de risco para a pessoa ter um zumbido. Então, se você tem bruxismo, se você tem esses hábitos que vocês praticam no dia a dia, né? Fiquem atentos que isso pode fazer com que o zumbido acabe aumentando de volume, tá bom? E tensões musculares também, né? A pessoa não precisa ter necessariamente uma dor espontânea, né? A pessoa pode apresentar uma tensão na musculatura, tá certo? Bom, e zumbido pulsátil, ele pode também ter uma questão muscular? Sim, o zumbido pulsátil também, tá? Fiquem atentos, porque o zumbido pulsátil, ele requer uma avaliação, ele requer um diagnóstico diferenciado, tá? E o otorrinolaringologista precisa pedir uns exames diferentes do convencional e descartando tudo, estando tudo normal, procurem também um fisioterapeuta especialista para saber se esse zumbido pulsátil, ele tem uma relação com o músculo. E aqui eu conto para vocês a minha experiência. Na minha prática clínica, o zumbido que mais tem resultado, se for falar em remissão, é o zumbido pulsátil. É o que mais eu consigo ter remissão na minha prática clínica, tá? Mas os outros, né, a gente sabe que também é possível. Não pensem assim, o apito é mais, o chiado é menos, isso não existe. Tá, gente? Lembrando mais uma vez que remissão é para poucos, não é para a maioria, tá? Sabe outra coisa também que vocês podem prestar atenção? É se o zumbido está do mesmo lado onde você tem queixa de dor ou se o zumbido está do mesmo lado de onde você apresenta mais tensão muscular, tá? Então, isso também é uma característica do zumbido somatosensorial. Tá bom? Isso a gente publicou, a gente fez uma publicação em 2011 falando sobre isso já. Então, preste atenção. O lado que dói mais é o mesmo lado que a pessoa tem um zumbido? Isso pode ser uma boa dica pra gente observar nesse paciente, tá bom? Sabe uma coisa também muito comum? Pessoa que fala assim, olha, depois que eu fui extrair o meu dente, o siso... ou então eu fui fazer uma massagem mais intensa. Eu comecei a ter zumbido depois disso. Isso é nítido que é um zumbido com componente somatosensorial. Tá bom? Outra questão também muito comum. A pessoa fala que durante ou após atividade física, o zumbido altera. Ou ele aumenta, ou ele diminui... ou a frequência dele altera. Então, se você faz atividade física e altera o zumbido durante ou após a atividade física, prestem atenção. Pode, eu não tô afirmando que é, eu tô falando que pode ser. Porque a gente sabe também que tem questões vasculares, metabólicas, que também pode influenciar durante a atividade física. Tá bom? Outra questão também... pessoas que falam quando muda a temperatura. Eu atendi hoje um paciente que ele sempre fala isso. Aqui em São Paulo, a gente sabe que é uma montanha-russa, né? E no mesmo dia, você sai com um casaco, depois de 3 horas você tem que tirar esse casaco, e depois começa a chover, você tem que sair com o guarda-chuva, você tem que ter um aquecedor, você tem que ter um ar-condicionado no mesmo dia. É uma coisa impressionante. Então tem pessoas, pacientes meus que falam assim, olha, hoje que esfriou, o meu zumbido aumentou. Quando a temperatura está mais quente, eu observo que o zumbido fica mais tranquilo. Então, isso é uma dica muito boa para que a pessoa entenda se ela tem um zumbido somatosensorial ou não. Outra coisa também, se a pessoa aperta os olhos assim, ó, com muita força, e ela percebe uma modulação desse zumbido, né? Isso também a gente pode pensar em uma componente aí muscular, tá certo?
Gente, então assim, ó, o fisioterapeuta é uma peça-chave numa equipe multidisciplinar dentro de um trabalho com zumbido, né? A gente sabe que o principal profissional envolvido com zumbido é o médico otorrinolaringologista. Ele sempre tem que ser buscado pelos pacientes. Em todos os casos, o paciente tem que ser avaliado pelo otorrino. Não é o neurologista, é o otorrinolaringologista, é o primeiro profissional a ser procurado. E o segundo, que tá assim, ó, Batman e Robin, dupla dinâmica, é o fonoaudiólogo, o audiologista. Porque ele vai fazer todos os exames necessários, tá? E o fisioterapeuta falou, eu li um negócio aqui e eu acabei falando. O fisioterapeuta, ele entraria nesses casos de zumbido somatosensorial, nos casos de zumbido que tem uma influência emocional também, a gente faz um trabalho magnífico, né, nesses pacientes. E também nos casos quando tem uma correlação com tontura e precisa fazer uma reabilitação vestibular nesses pacientes. Tá bom, gente? Outras dicas também são os zumbidos que a gente chama de rítmicos. Sabe assim, tique-tique-tique, tec-tec-tec, bolinhas estourando, parece um teclado de computador, asa de borboleta batendo, né? Coisas estourando dentro do meu ouvido. Tudo isso também tem componente muscular, né? E aí, o que acontece? Ages, o otorrino profetizou, Dona Bebel, seu caminho será longo. Regiane, o otorrino falou pra mim que não tinha mais o que fazer. Difícil, tem muita coisa pra fazer, né? Modulação, apertar os olhos. Isso também a gente pensa muito nessa questão, né? Marcelo do Uruguai, isso, zumbido coincide com o lado que eu sinto dor do pescoço, né? Dor cervical. Ele teve uma perda súbita, que descobriram que tem audiometria, tá? Na audiometria. Mas olha, pensa aí nessa questão relacionada à dor do mesmo lado onde você tem o zumbido. Meu zumbido agrava quando durmo de mau jeito no sofá. Isso é um indício de que possa ter uma questão somática. Então teria que fazer uma avaliação completa aí com o fisioterapeuta. Paulinha, obrigada pelos seus elogios. A acupuntura ajuda na redução do nível do zumbido? Depende. Tem pessoas que melhoram, sim. Tem outras pessoas que vão dizer que não. Mas é uma coisa que dá pra ser feita? Dá. A acupuntura tem indicação? Tem. Principalmente nos casos associados à ansiedade, pacientes que dormem mal. Muitas vezes a acupuntura pode ajudar e acaba melhorando o zumbido. Tá bom? Medicação para zumbido com labirintite, né? Que a gente não fala em medicação. Medicação para zumbido somatosensorial, que a gente não fala em medicação, a gente tá numa live pública, né? Não dá pra falar. O que pra mim incomoda é a sensação de ouvido tampado. Ouvido tampado, uma das sensações relacionadas ao ouvido tampado, uma das causas é a questão muscular. Tá? Então, o músculo também pode gerar a sensação de ouvido tampado e aí precisa de uma avaliação longa, porque dá pra gente descobrir muita coisa, né? Preste atenção após tomar mais sertralina. Será que o maior estresse há um aumento importante? Estresse tem relação direta com a via auditiva. Na nossa via auditiva, existe o que a gente chama de terminações serotoninérgicas, isto é, na via auditiva, ele responde muito a níveis de estresse, ansiedade, burnout, né, pânico. Tudo isso acaba não só gerando, mas também piorando o zumbido, tá? Estou nos 20% então. Meu Deus, minha vida está girando em torno desse zumbido muito alto. Precisa de um tratamento bem especializado, tá? Sensação de ouvido tampado, pode sim. E existem testes específicos para isso, tá bom? Deixa eu descer aqui. Bom, gente, deixa eu descer aqui agora de novo. Fiz 20 sessões de acupuntura, pra mim não deu certo. Tem pessoas realmente que não acabam ajudando, outras sim, tá? Deixa eu ver aqui. A acupuntura não respondeu pra mim também.
O ouvido estava entupido, fiz uma lavagem e logo apareceu esse zumbido. O que você acha do dry needling? Sou fisioterapeuta especialista em tratamento de zumbidos aqui em Minas Gerais. Dry needling é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, sempre aprendendo. Karen, obrigada. O Torrino profetizou. Doutora Natália, querida, beijo pra você. Bom, gente, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje, tá? Pra que vocês possam ser ajudados nesse sentido. Então, alguém aqui se identificou com alguma coisa que eu falei? Depois de eu ter falado, pessoas que têm zumbido aqui que estão me acompanhando, depois de eu ter falado as coisas que eu falei hoje, vocês pensaram assim, meu Deus, eu acho que eu posso ter um zumbido somatosensorial? O que é que vocês acham? Me falem aí, gente. Alguém se identificou cuidando do meu jardim? Sim. Me fala o quê? Além de dizer sim, vocês vão dizer assim, ó, eu me identifiquei com tais coisas. Certo? Total, Maninho falou total. Sim, muito. Celise falou muito. Esse Movidrodecol, eu posso ter somato. Ana Cris, acho que sim. Sim. Muitas pessoas se identificaram com o que eu falei aqui, podendo ter sim um zumbido somático. Quem puder falar aqui sobre... Amanhã mesmo eu marcava... Sim, sou dentista e adorei. Recebo muitos pacientes com queixa de zumbido relacionado a DTM. Obrigada, Lori de Almeida. Sim, dores, ó, cuidando do meu jardim falou, ó, eu tenho dores no pescoço, disfunção temporomandibular e bruxismo. Olha aí, ó, muita coisa pra ser feita. Tá? Muitos itens, me identifiquei com quase todos. Dentista e dor, pescoço e escápula. Andréa, beijo grande pra você. Sim, ao apertar a mandíbula, ele sente que altera o zumbido. Gente, então é isso. Então, quando vocês forem procurar os profissionais, comentem sobre isso que eu falei, no sentido de, olha, eu percebi isso, né? Eu percebi que meu zumbido altera, eu percebi que eu tenho bruxismo, eu percebi que talvez eu possa ter uma disfunção temporomandibular, tá? Que eu tenho dores no pescoço, que minha dor quando vem, meu zumbido piora. Então, tudo isso que eu falei, parem um pouco, pensem sobre isso e vamos depois, depois vocês procurem um profissional para poder ver o caminho desse tratamento. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Foi uma live bem especial que eu montei hoje. Então, até amanhã. Amanhã vai ter um paciente aqui comigo, muito querido, pra falar. Teve algumas pessoas aqui que disseram, eu tenho zumbido, eu não consigo imaginar uma pessoa conviver com um zumbido, né? Esse paciente tem zumbido e ele convive de boa. Então, a ideia é mostrar pra vocês como conviver tranquilamente com um zumbido. Tá bom, gente? É isso. Ó, beijo grande no coração de vocês. Amanhã eu espero vocês às 21 horas, hein? Conto com a presença de todos. E coração subindo com muito afeto, tá? Beijo grande. E ó, fisioterapeutas, curso de zumbido somatosensorial em Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Brasília, ainda este ano. Próximo ano, Carininha vai diminuir, porque Carininha trabalha demais. Então, ó, 4 locais só que eu vou fazer próximo ano. Então, aproveita esse ano, que eu não vou, próximo ano, ficar que nem uma maluca, que eu fico rodando o Brasil inteiro. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Uruguai, Marcelo Uruguai, Luca. Até amanhã, hein? Espero vocês amanhã. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo.